por encerrado o culto esta noite, amém? Neste momento nós vamos passar para uma parte muito importante, que é o momento em que estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir gentilmente aos amigos, irmãos de outras denominações, simpatizantes da fé cristã, enfim, que todos os irmãos aguardassem, tá? E ouvisse a palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você esta noite, amém? Que vai abençoar a sua vida, certo? Então neste momento eu gostaria de orar ao Senhor com a pessoa do pastor José Batista. Faça a sua oração e apresente nessa noite o ministro que irá nos trazer a palavra. Todos de pé, amados, já estamos agradecidos a Deus pela vida da cantora, que já deu a sua parte aqui, né, de louvor. Agora vamos orar pelo pastor Milton, presidente desta convenção, que vai trazer agora a mensagem poderosa de Deus para a igreja. Amém, irmãos? Levante a sua mão assim comigo para cima. Isso. Bendito Deus, neste momento nós te pedimos uma bênção especial, Senhor, que a tua palavra que vai ser pregada agora possa tocar em cada coração nesta noite, possa abrir, Senhor, a porta do coração de cada pessoa, para entrar lá dentro, para trazer uma mensagem poderosa, Senhor. Abençoa a vida do pastor Milton, dá a ele força no pulmão, para que ele possa transmitir, Senhor, esta mensagem direta do teu trono, para a tua igreja agora, em nome de Jesus Cristo eu peço, amém. Jesus, pastor Milton com a palavra. Os pentecostais digam glória a Deus. Aleluias. Amados, neste momento eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 5, Gênesis. Abra a sua Bíblia, por bondade. Capítulo 1 até capítulo 5, verso 1 até o verso 6, para nossa reflexão de fé nesta noite. Eu não vou me demorar, por não quero ser enfadonho aos irmãos. Aleluias. Gênesis capítulo 5, verso 1 até o verso 3, diz-nos o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Amém, queridos? Tomando por base este texto sagrado nesta noite, eu quero ministrar sobre o tema a herança do homem. Amém, queridos? Os irmãos ainda estão alegres com Cristo nesta noite? Erga a tua mão para o céu e dê glórias a Jesus. Aleluias. Porque eu sei que o Deus que nós servimos, o Senhor dos céus e da terra, Ele continuará fazendo seus prodígios e milagres. Eu tenho por certo que o Senhor, Ele estará pontualmente em todos os dias desta festa, e não vai ser, meu amado e querido irmão, porque A ou B não venha gostar deste movimento pentecostal, que o Senhor não vai operar prodígios e maravilha, porque a crença dos fiéis, elas continuará ativa e acesa nos seus corações. Eu tenho por certo que todos aqui que estão presentes têm a chama do Espírito Santo de Deus no seu coração, e se isso é verdade, erga a tua mão mais uma vez e dê glórias a Jesus. Xalamaciandalaias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amado e querido irmão, a herança do homem, quando se fala de herança, alguém já pensa logo na situação financeira de alguém, em bens materiais, em coisas que lhe garantam o seu dia a dia. Mas herança, ela vai além das riquezas materiais. Tudo que nós temos, somos, nós herdamos de alguém. Eu quero dizer, meu amado e querido irmão, que o homem possui primordialmente duas heranças importantes. A primeira é humana, a segunda é divina. Quando Deus criou o homem, Ele criou apenas
apenas com uma herança, a herança divina, mas com a queda do homem, o homem passou a herdar todas as características e virtudes e defeitos de Adão. E eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor dos Exércitos, Ele vai falar poderosamente na tua vida, porque eu sei que muita gente que se encontra neste local, tem algo semelhante na sua vida, ou já tem passado por situações que nós estaremos ministrando nesta noite. Querido e amado irmão, a partir do momento em que o homem herdou esta natureza de Adão, ele se tornou um ser perfeito, um ser defeituoso. Ele se tornou um ser que muitas das vezes não dá ouvido ao seu Deus, não dá ouvido ao bom conselho. O homem, ele não deixou de, mesmo com a queda, ser amado de Deus. E esta é uma das coisas importantes que Deus nos garantiu. Até hoje, Ele continua amando o ser humano. Amado e querido irmão, a palavra humano significa o que é próprio do homem. E eu quero dizer, o homem, ele tem muitas qualidades boas, mas a natureza do homem, após a queda, ela se tornou pervertida e cruel. O homem, ele é um ser de natureza pecaminosa. Não existe um único homem na face da terra que não tenha herdado esta natureza de Adão. Olha, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: quando Deus criou Adão, Ele criou Adão segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas no dia em que Adão pecou, o filho que ele gerou não foi mais conforme a imagem e semelhança de Deus, mas foi conforme a imagem e semelhança sua, a imagem pecaminosa, a imagem decaída, a imagem que desobedeceu a Deus. Eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor nosso Deus, esta é a natureza que nós herdamos. Quando você, aleluia, no seu dia a dia, prefere um baile dançante, prefere um salão de terecô, macumba, candomblé, espiritismo, quando você troca as coisas de Deus pelas coisas do homem, isto é a natureza do homem que está falando no teu interior. É a herança de Adão, é a herança deste homem que Deus criou conforme a sua semelhança. A partir deste momento da queda, o homem, meu prezado, amado e querido irmão, se tornou um ser que vive em decadência espiritual, ele vive em decadência material, porque Deus não tem espaço na sua vida. Quantos não são os homens que batem no seu peito e diz: eu não preciso de Deus, negam a existência de Deus, negam a existência do seu Senhor, daquele que Ele formou, daquele que Ele criou, mas nem por isso o Senhor o abandona, nem por isso o Senhor o deixou. Ele continua andando à procura do homem, oferecendo para o homem uma oportunidade de reconciliação. E nesta noite, meu prezado e querido ouvinte do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele se encontra neste local para fazer você ciente de que Ele quer tudo aquilo que te entregou e que está oculto no teu ser, escondido no teu interior. Acorde, desperte, você pertence a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isto que está em você, essa carne, é apenas uma casca da matéria formada no dia em que Deus criou o homem, mas dentro dela tem algo importante, e isso é herança de Deus, chama-se Espírito, e Deus o quer de volta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Erga a tua mão à glória e glorifique o teu Jesus, aleluias. Grande é o nome do Senhor nosso Deus, aleluias. Em 2 Crônicas 6:36, a palavra do Senhor diz: não há homem que não peque. E este pecado, ele pode ser cometido por atitudes, ou até mesmo por pensamento.
Tem muita gente, meu amado e querido irmão, que acha que a graça de Jesus é mais fraca do que a lei de Moisés. Está enganado. Olha, a graça de Jesus, ela é mais severa, ela é mais poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a graça de Jesus, ela tem uma coisa que a lei não tem, chama-se misericórdia. Na lei pecou, é executado. Na graça pecou, o Deus que nós servimos estende a sua mão de misericórdia e te oferece perdão. Aleluia. A lei diz: o homem não pode desejar a mulher do próximo, não pode possuir a mulher do próximo. A graça diz que se ele pensar, já cometeu pecado. Então a graça é mais severa do que a lei. E eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que a atitude de pensamento também muitas das vezes faz com que o homem peque. Ele pode pecar de diversas formas, de diversas maneiras, mas eu quero dizer que não há pecado, não há forma de pecado que Deus não possa perdoar, que Deus não possa te oferecer perdão. E nesta noite é noite de reconciliação com Deus. É noite que o Senhor te oferece uma oportunidade de tu ter um encontro marcado com o teu Senhor. Um dia eu tive esse encontro com Deus, e como foi maravilhoso. Eu tinha apenas 16 anos de idade, eu não entendia o que era evangelho, eu não entendia o que era Bíblia, eu não entendia o que era ser crente. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer, a me aprofundar nos conhecimentos de Deus, isto nasceu em mim, no meu profundo, do meu coração, do meu íntimo, um desejo de me aproximar mais de Jesus, um desejo de ser mais fiel ao Senhor. E a partir deste momento, tenho trilhado os caminhos de Deus. O Senhor tem me levantado e me colocado na sua presença como ministro do seu evangelho. Isto é honra. Eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que está presente neste recinto, tudo que o homem conseguir socialmente neste mundo, um dia se acabará. Ele pode ser governador, cantora, mas um dia ele deixará de exercer este cargo. Ele pode ser presidente, ele pode ser prefeito, vereador, ou um juiz, pode ser até um ministro do Supremo, mas um dia tudo isso acabará. Mas aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor entregou para ti, será preservado por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Erga a tua mão, crente, porque o que tu tem é permanente, diz o Senhor dos exércitos. Xalamaciandalaias. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem muita gente que não gosta de ouvir essas verdades. Existe até uma barreira muito grande para se pregar para certas pessoas, porque eles já se consideram salvos, pastor Hélito. E o evangelho não consegue penetrar no seu coração, não consegue fazer morada na sua vida, não consegue permanecer, não consegue. Existe uma barreira muito forte que impede o evangelho de entrar na sua vida. Está preso em tradições humanas, em coisas criadas pelos homens. Não tem conhecimento de Deus. Quando Deus diz não te prostras às imagens de escultura, ele vai lá e se prostra. Quando a Bíblia diz não terás outros deuses diante de mim, ele vai lá e oficializa um outro Deus, para que ele desafie o seu Criador. Aleluia. O homem é perverso, o homem é pervertido. Queridos, existem países que o homem adora rato. Não se pode matar um boi, não se pode pisar numa barata. O homem tem
tem esses defeitos herdados da natureza de Adão. Mas a partir do momento que esse homem se encontra com Deus, tudo muda, tudo muda. Sabe por quê? Porque ele deixa de ter uma senhora, ele deixa de ter outros senhores, e apenas Jesus torna-se Senhor da sua alma. Apenas Jesus, porque a Bíblia diz: toda honra, toda glória, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Xalamaciandalaias. Diz ainda a palavra do Senhor: e nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, nem em cima, que importa que sejamos salvos. Apenas Jesus. O profeta Isaías declarou: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outro eu não darei. Escute neste momento, crente. Tu pode pedir um carro, Deus está disposto a te dar. Tu pode pedir uma casa, Deus está disposto a te dar. Tu pode pedir para ser abençoado, isto é herança de Deus, Deus pode te dar, Ele tem para dar. Agora não peça de Deus a sua glória. Não peça, porque a glória é só dele, é só dele. Houve um que tentou usurpar a glória de Deus, mas foi desterrado de cima para baixo. E eu quero dizer para você que se os anjos não foram capazes de resistir à presença do Todo-Poderoso, o que será do homem miserável? O que será do homem mortal? O que será do homem fraco para resistir à presença do Todo-Poderoso? Deus, Ele está aqui como Senhor. Muitos crentes ainda não descobriram esses mistérios. Muitas pessoas ainda não descobriram estas verdades. Quando você diz para Ele: você deseja ser um salvo? Ele disse sim. Você pergunta para Ele: você quer ir para o céu? Ele diz sim, eu quero. Mas se você pergunta: você quer Jesus na sua vida? Ele diz não, hoje não. Eu quero dizer, meu prezado ouvinte da palavra, para ir para o céu, tem que aceitar o dono do céu. As tradições dos homens não vai levá-lo a lugar nenhum. As tradições humanas não vai levar o homem a lugar algum. Mas somente a obediência em Deus, que tudo pode. Somente a obediência ao Senhor, que tudo vê. Os olhos do Senhor estão passeando sobre toda a terra. Ele está contemplando quando o homem trai a sua esposa. Ele está contemplando quando a esposa trai o seu marido. Ele está contemplando quando o filho desobedece o pai. Ele está contemplando quando uma autoridade vai lá e saqueia os cofres públicos. Ele está contemplando as injustiças que são feitas aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. Ele está contemplando todas essas coisas. E a Bíblia diz que haverá tempo em que Deus trará juízo a todos os filhos dos homens. Todos terão que prestar conta daquilo que fizeram na presença de Deus. Nada escapa da presença do seu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta noite eu quero te dizer, prezado ouvinte da palavra de Deus, o Senhor que nós servimos, Ele está à tua procura, como fez com Adão. Adão, aonde tu estás? Ele está dizendo nesta noite: aonde está José? Aonde estás Pedro? Aonde estás Maria? Aonde estás Sebastiana? Aonde estás você que está distanciado do caminho do Senhor? Venha nesta noite e o Senhor vai abençoar com poder a sua vida. A sua natureza, ela é pecaminosa, ela não é boa. Você pode dar esmolas. Você pode ser uma pessoa socialmente benquista, um cidadão de bem. Mas nem sempre o que é socialmente aceito é correto na presença de Jesus.
Porque o que adianta muitas das vezes o homem dar esmola, ajudar os necessitados, mas recusar aquele que tudo pode. A Bíblia diz que se o homem pegar o seu corpo e der para ser morto, queimado, destruído, mas se não existir neste ato amor, foi em vão o sacrifício. Jesus mostrou o maior dos sacrifícios da cruz do Calvário, oferecendo a você o verdadeiro e genuíno amor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O genuíno e verdadeiro amor de Jesus, o genuíno e verdadeiro amor de Jesus foi depositado entre os homens como uma oferta agradável ao Senhor, um sacrifício perfeito que eu e nem você tinha condições de realizar. Existem outras herdades que o homem herdou de seu pai Adão, mas eu não vou comentar porque o tempo já não nos permite mais, mas quero comentar ainda uma, que é a morte. A Bíblia Sagrada relata em Gênesis 2:17 que Deus disse ao homem: olha, não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Talvez você não tenha entendido este mistério. Muitas pessoas dizem: será que Deus não sabia que o homem ia cair? Deus está afirmando neste versículo que o homem ia cair, pastor Zé Batista. Deus deu um conselho ao homem e disse: não comas, mas no dia em que tu comeres, certamente morrerá. Deus já estava dizendo: tu vai comer, cidadão, eu sei que tu vai comer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas o plano de Deus era grandioso. Deus amou o homem mesmo na sua queda, mesmo antes de o formar. E agora, meu querido ouvinte da palavra, este amor foi consolidado, demonstrado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Adão trouxe o afastamento de Deus, Jesus trouxe a reconciliação com Deus. Adão trouxe a doença, Adão trouxe a miséria, Jesus traz a saúde e traz a bonança. Adão trouxe todas as fadigas que o corpo do homem sofre, Jesus oferece o refrigério da alma. Deus está nesta noite aqui para fazer da tua vida um paraíso na terra. Erga a tua mão nesta noite e adora o Senhor. Adore o Senhor, adore o teu Jesus, Ele está presente aqui. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não adianta você pousar de bonzinho, porque a Bíblia diz que as obras dos homens são como trapos de imundícia na presença de Deus. Por mais perfeito que o homem tente ser, sem Jesus, ele não é nada. Há muitas religiões que pregam a salvação através de realizações de caridade. É bom fazer caridade, faz parte da lei de Deus. Deus ordena o homem a fazer isto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a coisa mais importante é você fazer isso com Jesus, com o amor de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Eles professam o amor eros. Qual é o amor eros? É o amor humano, carnal, é o amor mundano, é o amor pervertido, é o amor sexual. Este é o amor eros, mas o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito, é o amor ágapo. E eu quero dizer para você nesta noite que este é o amor que vai permanecer por toda a eternidade. Erga a tua mão nesta noite e glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Aleluias. Xalamaciandalaias. Oh, louvado seja Deus. O sábio Salomão, em Provérbios 8:36, ele diz: o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem, diz o Senhor, amam a morte. Por que você está pregando isso, pastor, nesta noite? Porque isto é uma palavra de advertência a você. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Não há tempo para você brincar de esconde-esconde com Deus. Não há tempo para você brincar de ser crente. É noite de reconciliação. Deus quer para ti algo maravilhoso. Deus não quer que você viva neste mundo por acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. E é propósito de bênção. É propósito de maravilhas para você e a tua casa, a tua descendência. Deus quer fazer de ti um milagre para esta geração, um modelo de vida, fé e esperança entre os homens. Aleluias. Nos dias de hoje o homem está farto do evangelho. Em todos os locais da terra tem um servo de Deus pregando a palavra. No tempo em que Deus chamou Abraão, não tinha pregadores, pastores da Batista. Não tinha. Mas Adão, ele se diferenciava do povo da sua época. Na terra de Ur, a sua cidade, dos caldeus, as pessoas adoravam ídolos. Mas Abraão não. Abraão, ele tinha uma certeza. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus, mas ele tinha uma certeza no seu íntimo: Deus não pode ser um monte de barro. Deus não pode ser feito de prata. Deus não pode ser moldado pela mão humana. Deve existir um ser em um lugar muito especial, acima dos olhos humanos, que seja um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Eu creio que esse Deus existe. Abraão saía para pastorear o seu rebanho, e nas caladas das noites, creio eu que ele deitava olhando os céus, e via as estrelas reluzentes brilhando, piscando para ele. E ele começava a ter a certeza: deve ter um Deus aí, deve ter um Deus aí, deve ter um Deus aí, deve ter um Deus aí. Eu não me conformo com os deuses da minha terra. Deve existir um ser superior que tudo pode. E Abraão, no seu inconsciente, adorava esse Deus, até que um dia os olhos do Senhor, passeando sobre a face da terra, encontra Abraão. Aleluia! E naquele momento o Senhor olha para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse: vá para o lugar tal. A coisa ficou em oculta, ficou em segredo. Mas quem é crente anda por fé. Não pergunta para Deus aonde vai dar, porque Deus não leva ninguém a local errado. Deus não vai levar você a um bar. Deus não vai levar você a um centro espírita. Deus não vai levar você a um centro de macumba. Deus não vai levar você à prostituição. Deus não vai persuadir você a se tornar homossexual. Deus não vai persuadir você a se tornar lésbica. Deus não faz isso. Quem é guiado por Deus sabe que vai parar em lugar seguro. Levanta a tua mão e adore o teu Senhor nesta noite. Ele está aqui neste lugar. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Grande é o nome do Senhor nosso Deus. Aí você pergunta: pastor, se Abraão pôde chegar à conclusão, sem uma pregação, sem uma ministração, sem alguém para dizer que existia um Deus verdadeiro, por que as pessoas hoje não aceitam Jesus?
porque estão fartos da palavra de Deus. Estão fartos da palavra de Deus. Ela não consegue penetrar. O comodismo social acolheu esta vida, esta alma. O desejo dela, é de se divertir com seus amigos, tomando uma cervejinha nos finais de semana, aumentando a barriga, como diz lá no meu Maranhão, a pança, aleluia. E agora ele não quer saber de Deus. Quantas pessoas não deixam seus filhos passando fome em sua casa e gasta seu último centavo bebendo, se drogando, se prostituindo? Você sabe por que o crente é abençoado por Deus? Porque ele não entrega ao diabo, ele entrega a Jesus, ele entrega a Deus. Tem muita gente que se escandaliza quando um crente vem e dizima, tira 10% e dá para a obra de Deus.